Dmitry Bivol. Um boxeador russo nascido em 18 de dezembro de 1990. É conhecido por seu estilo técnico e seu impressionante poder de golpe. Como mudou o Campeonato Mundial de Peso Meio Pesado da Associação Mundial de Boxe? Ele demonstrou em diversas ocasiões sua capacidade de finalizar lutas de maneira contundente. Isso o levou a ser comparado com grandes estrelas do passado, mas ainda com um legado presente, como é o caso de Mike Tyson, o Garoto de Ferro. Mas terá o Bivol o que é preciso para realmente igualar forças com quem foi o campeão dos pesos pesados mais jovem da história? Fique olhando para descobrir. No vídeo de hoje convido você a revisitar algumas das melhores vitórias de Dmitry Bivol. Vamos reviver juntos esses ataques ferozes que marcaram sua carreira, deixando cicatrizes no corpo e na mente dos seus adversários. Prepare-se, pois você está prestes a presenciar verdadeiras cenas de tortura ao Sovereign. Droga. Bivol versus Felipe Romero. Em 28 de agosto de 2015, com uma ampla trajetória consolidada ao longo de 29 lutas como profissional, Felipe Romero apresentou-se no hangar localizado em Costa Mesa, Califórnia. Lá, esperava-se que o guerreiro azteca enfrentasse o que seria um dos maiores desafios de toda a sua carreira, e assim atingir um marco importante em sua trajetória. O título regional vago do Conselho Mundial de Boxe nos Estados Unidos estava em disputa, e para consegui-lo só precisava garantir que derrotaria mais um rival. Para o seu azar, este rival não foi outro senão a máquina russa Dmitry Bivol. Estreando um ano antes, Bivol faria apenas sua quarta atuação em um ringue profissional. Por isso, o guerreiro azteca sentiu a confiança da experiência. A luta teve um impacto de 8 rounds. Romero usou seu jab para manter a distância de Bivol e enfraquecer seu poder. Estratégia que só funcionaria nos primeiros episódios. Parecia que tudo estava indo bem quando ele o derrubou algumas vezes, mas ele não sabia de quem considerava menos experiente. Não parou! À medida que os episódios avançavam, mais o equilíbrio se mantinha. O nível igual e a força prevaleceram entre os atletas, fazendo até pensar que o vencedor seria apontado pelo cartão dos juízes. Mas durante a última rodada, Bebo saiu em busca de uma vitória decisiva. Romero subestimou Bivol, baixando a guarda por momentos, sendo o russo o mais agressivo dos dois. Apesar de Romero ter começado a andar livremente lançando socos no rosto, seus golpes não tinham força suficiente para derrubar o Bivol. Por isso, quando o cronômetro marcou a contagem regressiva de 30 segundos, Bivol conseguiu realizar sua última combinação ofensiva. Bivol levou Romero às cordas e o puniu com uma série de ganchos. Um deles acertou seu queixo, causando sua queda imediata. De fato, o árbitro não teve outra opção senão parar a luta. Eu te protejo. Claro, a vitória direta, pessoal. Dmitry Robert. Pulando no tempo, Bivol ganhou o título de campeão interino dos meio pesados da Associação Mundial de Boxe no dia 21 de maio de 2016, vencendo o anteriormente vitorioso Félix Wu. Valera por decisão. Com um anime vivo, ele dominou a barreira derrubando duas vezes com ataques sádicos. Com combinações, foi uma luta emocionante, mas sua primeira defesa foi ainda mais explosiva. Obrigado. Essa foi contra Robert Barrett. Ela morava lá no dia 23 de fevereiro de 2017. Bivol facilmente superou Barrett, batendo-o impiedosamente durante 4 saltos antes de uma paralisação técnica por nocaute. Desde o começo Playoff ao vivo foi contundente. E controlou o avanço de barragem que não estava confortável no ringue.
No terceiro episódio, o russo trouxe toda a sua artilharia e mandou o lutador da Nova Zelândia à lua 2 vezes. Fez bem a nível de abordagem. Então faz de novo. Mas tudo isso será salvo. Na quarta rodada, Beaver acertou Barrett com tanta força que causou um ferimento sério acima de sua sobrancelha direita. Isso fez com que o oceânico começasse a sangrar bastante e voltar a visitar a lama. Ladra pra mim. Diante da situação, o juiz do rei decidiu parar a disputa para chamar o médico da comissão. Quem recomendou dar por finalista... E a luta foi decidida com essa vitória sangrenta. O monarca... Ele deixou claro o que aconteceria quando... E com aqueles que ousassem tentar sua coroa. Dimitri V. Bob contra Trem Brothers. É isso que os fãs querem ver. Esse era o comentário mais comum nos vlogs de boxe. Na manhã após o encontro... Trem 3. Dimitri Viborg e Trem Brashart. E não foi nada exagerado. Depois de ver como o recém-nomeado... Prado, campeão de pesos na minha divisão pesada. Associação Mundial de Boxe... apagou com um golpe severo em seu oponente. Como se dá um interruptor... Do que se tratasse, não havia dúvida do seu potencial. Estes acontecimentos ocorreram no cassino de Monte Carlo, em Mônaco. E o tempo oficial que deram para a luta foi de um round de 3 minutos. Vivory, que na época era classificado como número 7 pela mítica revista The Ring. No ranking dos meio pesados, notou-se uma queda logo após passar da marca de 1 minuto. Apesar de que à primeira vista se poderia interpretar como uma perda de equilíbrio de Brothart. Este foi o primeiro sinal de que sua derrota estava mais próxima do que qualquer um no recinto poderia antecipar. Muito confiante. Não sei se muitos acreditam nele. Quando aconteceu a segunda queda, sim, não restou dúvida da qualidade do estilo de luta que B-Boy estava mostrando sobre o rei. Isso aconteceu bem no final do round inaugural da luta e quase não foi contado. O que ele faz é tentar conseguir um direto de direita como juiz da distância. Que direto de direita maravilhoso. Vivo, ele mantinha um recorde limpo de 12 vitórias, 10 delas por nocaute. Disse que parecia ter a precisão de um laser. Seu punho viajou direto como uma flecha, acertando em cheio o queixo de Brass Horse. Depois de uma execução tão limpa... Muitos analistas afirmaram que provavelmente... Simplesmente Brass Horse nem percebeu que havia sido bombardeado até se encontrar no chão. Por outro lado, após a luta, Vivo fez um elogio ofensivo. Se vai dizer que talvez... tinha sido o melhor golpe de sua carreira até aquele momento. Desejo. Mão direita, de volta na cadeira. Dimitri Bivol versus Sullivan Barrera. Todas as lutas podem ser vencidas na primeira rodada Um verdadeiro guerreiro deve ser capaz de manter sua pressão durante todos os rounds programados. Zerlo terá uma grande fraqueza que qualquer um possa... Você pode usar contra eles, mas também pode ser usado contra Na luta você. contra Sullivan Barrera, Bivol demonstrou que isso não era necessariamente um problema para ele. Para ele, em uma luta disputado no mítico No madrileno. Madison Square Garden de Nova York, Bieber manteve seu cinturão meio pesado da Associação Mundial de Boxe. Após o nocaute técnico, o cubano subiu Van Barrera. Na manhã seguinte a essa luta, a mídia acordou elogiando Desenganese uma vez demais. basquete. Sua assertividade acho que ele o é o levaria a confirmar que se trata da nova arma letal russa. Use na disciplina. Barreira Negra. Necessariamente um iniciante. Na verdade, trata-se De um lutador cubano com um instinto tenaz para o conflito que não deu passagem livre a ele. Vivo em direção à vitória. Se a Mesmo assim, máquina russa dominou a maioria Seus dos... saltos causando Peidou mais de uma vez. a um grande boxeador como é o Valdez. Normalmente ele também é a primeira escolha, então eu entendo por que quer parar com isso. na carreira profissional de B-Boy, poucos conseguiram enfrentar como o cubano conseguiu. Dentro De uma do... perspectiva,
Foi uma luta em que ambos os pugilistas terminaram cortados, mas naturalmente só um deles podia sair vitorioso. Desde os primeiros rounds era inevitável não perceber que a luta estava se encaminhando para uma vitória clara de Beefball. Sua agressividade e a forma como ele encurtava o ringue, além de sua contundência, o levaram a eclipsar o cubano em mais de uma ocasião. Aquele que tem lutado mais ou menos em Montreal e aparentemente evitando a competição maior. Mesmo assim, só no último episódio, quando ninguém esperava, que barulho! Castivano e mandou ele direto para o chão. Todos pensaram que seria um erro dos juízes, dependendo do resultado desta luta. Mas moro no dia 10. Barrera tentou se impor, levantando-se do chão, mas ficar de pé foi não suficiente. O árbitro tinha que confirmar que o cubano estava em condições mínimas, pelo menos, para continuar com a luta. E foi bem aqui que Barrera cometeu o grande erro. Bivol o havia quebrado no final. O cubano estava em péssimas condições e não conseguia esconder. Por isso, o árbitro tomou a sábia decisão de parar a luta. Após esta vitória, Beaver foi capaz de aumentar seu recorde profissional para 13 vitórias, 11 alcançadas por nocaute. Vamos lá. Concentração. Freire adicionou um número negativo ao seu histórico. Foi a sua segunda derrota. Mas isso não parecia contrastar muito com suas 21 vitórias, sendo 14 delas por nocaute. Dimitri Bivol versus Lenin Castillo. Eventualmente, outro latino ameaçou roubar o centro da Billboard. A rivalidade já estava se tornando um pouco pessoal, transformando este lutador em um destruidor de sangue latino. Por isso, quando Lenin Castillo foi anunciado como o próximo desafiante de B-Ball, todos os olhares se voltaram para ele. Castillo não é necessariamente um adversário fácil de vencer, e isso podia ser visto ao longo desta luta. A luta foi programada para durar 12 rounds e foi realizada na Arena Rindell Winstress de Chicago. Ainda assim, contra Bret Hart, ele conseguiu parar a luta antes de chegar à temida decisão dos juízes. Pela incerteza que costuma. Pode gerar. Dessa vez, B-Ball não teria tanta sorte. A luta começou emocionante. Droga, ele me acertou na cara. Frequentemente medindo forças com o rei. Com o decorrer das rodadas, Vivos foi se aproximando cada vez mais do domínio do ritmo da luta. Parecia que tudo seguia uma linha até que entraram no 6º episódio. Ogro de Ribaraga. Apesar de que nas Sem primeiras... pensar que o dominicano não voltaria para a disputa, ele levantou-se para frustrar os planos de seu campeão. No entanto, após este derrube, a intensidade da luta sofreu um grande retrocesso. Provavelmente motivado pelo fato de que Castillo não queria se arriscar a ser detido novamente pela cruel ofensiva da FIFA. No fim dos 12 saltos, confirmou que o lutador olímpico nos Jogos de Pedalinho Pequim 2008 não conseguiu desvendar a tática do rival, apenas conectando bons golpes de forma esporádica e com uma queda contra ele. Que favor bom acabou sendo o anime seu desempenho. A crise impediu-o de obter pontos suficientes dos 3 juízes que trabalharam na luta. CFE ao vivo não ele publicado. Conseguiu detê-lo permanentemente na luta. Então, ele leva o crédito por ter sido o primeiro lutador capaz de derrubar. Em sua fase como profissional, ele provavelmente também será a imagem em alguns dos pesadelos do dominicano. Demetrius Bieber consolidou sua reputação como um dos boxeadores mais temidos na divisão de pesos médios. Graças à sua combinação de técnica impecável e poder devastador. Essas lutas, entre tantas outras, destacam sua habilidade de finalizar as lutas de forma contundente e sua resistência para se manter. Ele sempre fala até o fim, cachorro querido. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Lembre-se que não... A melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando... seu like no vídeo. Qual outra luta protagonizada por B-Ball você acha que prova seu poder no ringue?